me parece que tem até na Netflix, né? Vídeos e filmes aí que é o dia do sim, né? Que é aquele negócio de que a criança vai lá, por exemplo, no shopping, né? Eu vejo meus filhos assistindo, vai lá no shopping com o pai e com a mãe, e aí tudo que a criança pediu, tudo que ela falar, o pai e a mãe tem que falar sim. Não é isso comunicação positiva, tá? Comunicação positiva não é isso, não é só o que a gente fala que sim. Arrasou também, Maria Vitória. Mas o dia dos, a comunicação positiva, ela está vinculada ao nosso posicionamento diante desta comunicação. Então, a gente vai falar um pouquinho aí de novo sobre essa questão da empatia que a gente conversou ontem. Nós vamos falar sobre escuta ativa e sobre a própria comunicação mesmo e os 4 passos que envolvem essa comunicação positiva. Para a gente começar a pensar um pouquinho aí, a forma com que você se comunica com as pessoas. Você acha que facilita os seus relacionamentos, o meio no qual você está, ou a sua comunicação muitas vezes prejudica esses relacionamentos? E aí, a forma com que você se comunica, ela tem facilitado ou ela tem prejudicado esses relacionamentos? Diz para mim aí. Facilitado! Facilitada, Ana Júlia disse. Olha, eu particularmente, assim, eu tinha muito problema de ser muito tímida, né? Tanto que eu nunca ligava a câmera aqui, na última vez também. Só que a partir de um tempo pra cá, não só nessa aula de hoje, mas de um tempo pra cá, eu venho percebido o quanto isso me afeta, tanto na minha comunicação, e as pessoas não entendem o que eu falo na maioria das vezes, porque eu sempre tive esse problema, assim, de ser muito tímida. Então, eu tô melhorando isso. Então, posso dizer que eu tô no processo. Tá melhorando. Ó, a Stephanie colocou facilitado, Maria Vitória facilitado, Larissa facilitado. Que ótimo. Ai, ai. Facilitada na Júlia ali também. Então, quando a gente pensa na nossa comunicação, a gente tem que parar, pensar, peraí, será que eu me comunico de forma clara? Será que quando eu falo, as pessoas entendem aquilo que eu estou falando? Ou será, eu não sei se vocês já tiveram isso, mas eu já tive professores que eu olhava para esse professor, para essa professora, e olhava assim, gente, ela sabe muito, né? Ela tem muito conhecimento, tem muita coisa ali, mas tem dificuldade de passar isso, tem dificuldade de explicar, tem dificuldade de fazer a gente entender. Edward apareceu também, arrasou. Tem dificuldade de passar isso para a gente. Já aconteceu com vocês isso? Com certeza, não já? Em faculdade, principalmente, a gente olha, tem aquele professor que é mestre, que é doutor, você fala assim, o cara é o bichão, né? Da goiaba ali e sabe muito. E aí, de repente, sabe só para exatamente, Drelly, sabe só para ele, né? Não consegue passar isso. E algumas vezes na sala de aula, por exemplo, a gente às vezes acha mais fácil quando um colega explica o conteúdo. Até falo isso para minha filha. Fala, se você não entendeu o que o professor está falando, pede uma colega do lado, né? Fala assim, fulano, me explica aí, né? Porque às vezes o coleguinha do lado vai saber passar isso de forma mais clara, de forma mais tranquila, que o outro vai entender. Então, essa comunicação nossa, ela precisa ter isso, ela precisa ter esse objetivo, ela precisa ser clara. Tem hora que eu falo alguma coisa, por isso que eu digo que eu prefiro, né? Não gosto de lidar com criança, de trabalhar em sala de aula com criança, por exemplo. Eu tenho uma dificuldade, porque eu gosto de falar e ser entendida. E com criança, você tem que ficar usando maneiras ali, pensar como que você vai fazer para essa criança entender. Gustavo apareceu também ali. Como que eu vou fazer para que essa criança me entenda, né? Que linguagem eu vou utilizar? E eu acho isso muito mais difícil, essa forma lúdica de falar. Então, eu tenho essa dificuldade. Prefiro, né? As professoras meus filhos ser doida, prefere lidar com adolescente. Eu prefiro muito, prefiro uma sala com 80 adolescentes do que com 10 crianças. Então, é isso, né? Por quê? Porque eu
percebo que às vezes eu tenho essa dificuldade dessa comunicação em adaptar essa linguagem, por exemplo, para uma criança. Então, essa minha comunicação, né, existe momentos em que ela é facilitada, né, ela facilita os processos, facilita os relacionamentos, mas dependendo do meio no qual eu estiver, assim como a Thalissa disse, né, eu era muito tímida, e aí eu tinha vergonha até de abrir a câmera. Gente, eu era tão tímida, vocês não têm noção. Instrutora, assim, que era extremamente tímida. Eu ainda sou, na verdade. Mas eu era tímida ao ponto, gente, de eu não conseguir ir numa loja sozinha. Todas as vezes que eu ia numa loja, eu precisava que alguém fosse comigo. Eu não comprava nada para mim se alguém estivesse comigo. Então, assim, isso era sério. Eu dependia das outras pessoas para fazer algo simples, que era comprar algo para mim. Eu não conseguia ir numa lanchonete comprar algo para comer. Muitas vezes eu fiquei no trabalho sem comprar nada, sem comer, porque eu não tinha coragem de ir, né? Ir lá na lanchonete pedir algo para comer. Então foi um processo que eu fui trabalhando, né, até chegar. Pode falar, Adriele. É interessante que isso de timidez, as pessoas geralmente associam a só não consigo falar com outras pessoas, então fico sempre no meu canto. Mas não é, né? Porque, por exemplo, eu me considero uma pessoa tímida, mas sempre que eu falo que eu sou tímida, as pessoas, você? Não, você não é tímida. Sempre que a gente sabe os nossos pontos de timidez, alguns são mais específicos, outros são tímidos para tudo, né? Então, nisso aí que eu tô falando, exatamente. Tive que manter um processo para conseguir ir num lugar sozinha, sem, sei lá, travar e voltar para casa. E assim, gente, o negócio é tão estranho porque a gente, quem tem essa timidez de chegar nos ambientes assim, a gente chega lá, a gente tem medo de estar incomodando as pessoas, a gente chega lá, parece que a voz trava aqui, ó, e a gente fica meio querendo até chorar, engasga ali com a voz e não sai. Então, esse medo de incomodar, esse medo né, de não ser assertivo naquilo que a gente quer. Então, eu tinha esse medo. Mas eu falei, gente, peraí, eu não posso ser assim, né? Eu não posso ficar dependente dos outros para eu comprar uma comida para mim. Então, eu comecei o quê? Fui na lanchonetezinha do lado do meu trabalho a primeira vez, né? E comprei o lanche, voltei correndo e comi, né? Lá no meu trabalho mesmo. E isso eu fiz várias vezes, esse processo de ir lá, comprar e trazer, ir lá, comprar, até que eu me ambientei. Falei, poxa, agora eu posso chegar e comprar. Aí depois eu falei, pronto, agora eu vou comer lá, né? Eu vou comprar e vou comer lá. Então eu fui, comprei a primeira vez, comi lá morrendo de medo, parecendo que eu estava ocupando a mesa, que tinha mais, não tinha ninguém, gente, mas tinha mais gente e tal. Comi rapidinho e fui trabalhando esse outro passo pequenininho para algumas pessoas, mas para mim era gigantesco. Então fui trabalhando esse passo de sentar ali e comer. Hoje, gente, eu vou em qualquer lugar, qualquer loja, como tranquilamente, sem problema nenhum. Mas foi preciso que eu desse um passinho lá atrás, que para muita gente era pequenininho, para mim era um salto de gigante. Então, se você tem esse medo, essa vergonha, faça como a Thalissa falou. Olha, eu tinha medo até de abrir a câmera. Hoje está ali a Thalissa com a câmera aberta e ainda falou com a gente. Então, deem esses passos pequenininhos, porque a gente só consegue perder esse medo, essa timidez, a partir do momento que a gente der um passo. Não existe uma pílula mágica que a gente vai tomar e que vai resolver esse problema. Claro que quem usa droga, quem usa, né, o álcool aí, vai perder essa timidez, só que também vai perder o controle sobre aquilo que fala e aquilo que pensa, então não vai adiantar nada, né? Então, se eu quero ter esse processo, essa clareza, essa comunicação, eu preciso trabalhar isso todos os dias. Ah, professora, meu problema é na dicção. Eu tenho dificuldade com a dicção. Eu tenho dificuldade com a minha fala. Eu até achei que tinha alguma caneta aqui perto, não tem. Mas existem testezinhos, treinos que você faz na internet, está disponíveis lá no YouTube, que te ajuda a melhorar essa dicção. Um deles, por exemplo, é colocar a caneta aqui, você coloca a caneta de travessada aqui na boca e tenta conversar com essa caneta aqui. Vai ser difícil, mas ela vai te obrigar a trabalhar muito melhor a língua ali dentro da boca e fazer essa abertura melhor da boca. Isso te ajuda a melhorar a dicção. Então, tem vários testes ali na internet que vão ajudar vocês nesse processo de dicção. Dicção, gente, ela só melhora se eu começar a perder o medo de abrir a boca.
Não existe. Não sei se vocês já conversaram com aquelas pessoas assim que travam o dente assim, vai conversar com a gente, e aí a pessoa trava o dente, parece, ela não quer abrir a boca, a gente não entende o que está acontecendo. A vontade de falar assim, abre a boca aí, né, para as palavras saírem. Então, a dicção, ela depende disso, depende que eu abra a minha boca para, né, para formular bem os sons ali, para que essa voz saia. Então, cada um de nós. Olha aí, o da caneta realmente ajudou, tá vendo? Eu também já usei o da caneta. Então, é utilizar estratégias que tem. Lembra quando a gente falou sobre utilizar estratégias ao nosso favor, de moldar essa personalidade, de moldar essa marca? Então, a comunicação também é assim. Você precisa conseguir atingir os seus objetivos através dessa comunicação. Acontece muito em casa, né? A minha filha mesmo é assim, com certeza vocês também. Vocês conseguem identificar o dia que o pai ou a mãe está melhor, né? O humor está melhor. A minha filha já chega assim, mãezinha querida do meu coração. Eu já falo para ela o que foi, né? Que ela já está querendo alguma coisa. Então, olha, é uma comunicação com objetivo. Eu tenho, né? Crio estratégias ali, tenho um objetivo. Ela me desarma primeiro, né? Me desmonta, para depois ela pedir o que ela quer. Mas eu já sei, né? Que ela já chega já querendo alguma coisa. Mas o simples fato dela chegar, mãezinha querida do meu coração, acaba que eu já levo na brincadeira e acaba, né, desmontando ali de fato. Então, a gente pensar nisso, nesse processo de comunicação, ele precisa ser com objetivo, ele precisa ser claro, precisa ser com objetivo, e a gente vai ver outros meios aí dessa comunicação também. Vou mostrar para vocês agora alguns vídeos, 4 vídeos, que são algumas músicas, alguns sons, e aí vocês vão me dizer que sentimento, que sensação que esses sons despertou em vocês. Só um minutinho que já vou compartilhar. Me dizem aí, o que esse sonzinho despertou em vocês? Que sentimento, que emoção? Pode falar, Edward. Me transmite algo suspense, né? Me lembrou uma série, uma cena de um filme e tal, que tá claramente passando num momento meio duvidoso, misterioso, algo assim. Ok. É verdade. O meu despertou uma coragem, não sei, um sentimento de coragem, assim. Sim, é tipo, isso aí que ela falou, coragem. É como se eu estivesse naqueles programas que você tem que responder as perguntas, e aí coloca aquela trilha sonora para você pensar. Olha, veio ansiedade pelo tom, medo, um pouco de medo, tensão, suspense, coragem, suspense. Ok. Vamos ver a próxima música. Peraí.
might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. E essa, gente? Alegria pura. Muita felicidade. Happy, happy. Alegria, alegria. Pode falar, Ana Júlia. Professora, essa música me dá vontade de sair correndo pelada e mandar todo mundo se lascar. Meu Deus do céu, essa pra mim é nova. Isso foi estranhamente específico, tá? Foi. A gente tá Essa- precisando, a gente tá precisando fazer um momento aqui com a Ana Júlia Essa música me dá vontade de agir. de agir, Dá de fazer vontade de alguma coisa, dá levantar e vontade de fazer alguma sair. coisa, ser produtiva. Ok, ó, veio ali. É alegria, alegria, entusiasmo, alegria, animação, alegria. Gente, ninguém falou de uma parte dessa música. Toda turma que eu passo, Minha mente está prestes a falar uma coisa bem louca. A trend. A primeira coisa que eu pensei foi na trend. Tô prestes a falar uma coisa bem maluca. vontade de dançar. Ninguém dessa turma falou do meu malvado favorito. Primeira coisa, quando eu ponho essa música, alguém fala do meu malvado favorito. Exceto da Ana Júlia ali, que foi bem específico, né? Eu acho que a Ana Júlia tá com essa vontade, né, presa ali. Ai, meu sonho. Hã? Meu sonho, professora, sair correndo pelada assim. Não para seduzir, né? Para ser livre, finalmente, professora. Você entende? Meu Deus do céu. Demais, né? Aquela vontade de falar assim, exploda o mundo. Isso. Ai, entendo demais. Mas olha só, então a gente tem uma música que despertou sentimentos de suspense, de emoção, né, de medo. Outra trouxe uma alegria, né? Agora vamos para a próxima música. Vamos lá. I wanna take you somewhere, so you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, another love. All my tears have been used up on another love, another. E essa, galera? Ainda bem que tirou, senão já ia começar a chorar. Já começar a passar os vídeos dos cachorrinhos abandonados no Instagram. Sempre com essa música. Oxe, Ana Júlia, diz aí, Ana Júlia. Professora, você tocou numa ferida, viu? Porque eu lembrei, foi do meu ex que essa música aí, viu? Lembrou do ex, olha aí. É uma música, assim, dá uma sensação triste, né? Porque ela me dá vontade de chorar, mas não para lembrar especificamente de alguém. Mas é um sentimento nostálgico, não sei explicar, mas é muito bom. Nostalgia, né? Pra mim me passa concentração. Geralmente com música assim eu fico mais focado por algum motivo.
Ok, deixar ali pensativa, vontade de chorar. Toda vez que eu quero chorar, eu coloco esse tipo de música. Nostalgia e tristeza, 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 melancolia. Essa é de nostalgia, nostalgia, Mágoa, tristeza. Hã? mágoa também, sentimento ruim. Mágoa, entendi. Olha só quantos sentimentos, né? Me causou uma certa tristeza com reflexão. Olha só, né? Como a gente saiu de uma música que despertou em nós alegria, né? Entusiasmo, e de repente a gente veio para uma música que despertou aí a melancolia, a tristeza, a vontade de chorar. E agora eu vou colocar a última música para vocês me falarem aí como é. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo peito, no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais, que tu virias numa manhã de domingo. E eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens, tu vens. Eu já escuto os... E aí, galera? Gente, eu sou apaixonada nessa música. Dá um sentimento, alegria, um sentimento bom. Sei lá, dá até, tipo, como se eu estivesse grávida. Essa música vai tocar. Ai, quem mais? Olha ali, tanto de... Deixa eu ver aqui. Essa música, ela é feliz, a música original, só que por trocar o instrumental, né? Aí ficou uma música tranquila, uma música leve, né? Aí você bota no original, já fica uma música mais animada, uma coisa mais alegre. Olha ali, essa é relíquia. Me lembra criança, muito linda. Então, estão revelando o sexo do Pra bebê? mim, pra, Coisa Pode de falar, pai. Rubens. pra mim é algo bem, bem fofo, na real, algo até romântico, de certa forma. É tranquilo de ouvir, não tem tanta coisa. É fácil de escutar. Ok, lembra muito o povo anunciando gravidez, só faz lembrar chá revelação, lembra a infância e paz, lembra gravidez, sentir leveza, tranquilidade. Por que que eu escolhi essa música? Justamente pela questão do chá revelação. Um dia minha filha chegou para mim e falou assim: mãe, aquela música, né, de chá revelação, né, que as mulheres anunciam gravidez e tal. Falei, que música é essa? Nem eu tentando lembrar que música que era aquela, mãe. Ela foi e achou a música e me mandou, né? Eu falei, minha filha, mas essa música não tem nada a ver com, né, com a gravidez, com chá revelação. Essa música, inclusive, é mais velha que eu. Ela é de 83. Então, assim, então eu escolhi por esse motivo, porque eu sei que ia remeter muito à questão do chá revelação, mas pela melodia que essa cantora específica traz, né? Dessa leveza, dessa tranquilidade, com o som do instrumento ali. Então, traz essa tranquilidade, essa paz. Teve uma turma que eu passei ela, que uma jovem falou assim: nossa, me desperta ódio, porque eu odeio essa pessoa, né? Essa cantora aí e tal. Então, vai despertar em nós sentimentos, mas quando uma melodia, quando uma música ela é pensada com um objetivo. Assim como aquela rap teve aquela sensação de despertar alegria e tal, e até o próprio nome da música é rap, então quando eles pensaram nas batidas, em como fazer essa música, com certeza foi com objetivo. Assim como vem essa também, né, dessa tranquilidade, leveza, aqueles toques de quando a gente assiste uma série, né, que tem os toques ali indicando suspense, medo, ação, né, se fosse a versão original ia lembrar carnaval, mas a versão original dela, na verdade, é na voz do...
esqueci o cantor, né? Que é um homem, na verdade, que canta. Eu não acho ela tão animada assim, não. Ela é mais tranquila, mais, né, menos que essa, mas eu ainda acho ela bem. Ela passou uma vibe Brasil. Olha aí. Então, quando a gente está conversando aqui sobre comunicação, a nossa comunicação tem que ser igual a essas músicas, elas têm que ter um objetivo, né? Elas têm que ter um preparo, elas têm que ter um processo ali para que o outro nos faça, né, que a gente se sinta entendido mesmo de alguma forma. Então, quando eu falo que eu quero que as pessoas sintam leveza perto de mim, eu preciso preparar essa minha comunicação para que as pessoas, né, sintam de fato essa leveza. Então, eu não vou ser aquela pessoa que fica só reclamando, né, que só aponta defeitos em tudo, que nunca dá solução para nada, mas está ali sempre para criticar tudo que os outros fazem, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Dessa nossa comunicação, elas nos ativa. Então, eu preciso olhar para o outro e, de fato, escutar o que o outro está falando. Gente, é terrível quando a gente conversa com alguém e essa pessoa está lá no celular, né? Está no celular, você está falando e a pessoa está no celular, está nem te olhando. Às vezes você para de falar, a pessoa nem percebeu que você parou de falar, porque ela está ali no celular. Então, a gente precisa praticar essa escuta ativa. Pode falar, Emily. Isso já aconteceu muito comigo, dá uma raiva, dá vontade de dar um tapa, você não precisa falar, você tá falando com você. Exatamente. Dessa raiva na gente. Então, a gente tem que se colocar no outro lado. Peraí, então, quando alguém for conversar comigo, eu vou prestar atenção e vou ouvir, né? Principalmente se essa pessoa estiver passando por um momento difícil. Então, suponhamos, alguém chegou e falou para você que terminou um relacionamento. Ah, terminei, né, um relacionamento e fui traída nesse relacionamento. Poxa, essa pessoa está sofrendo de verdade. Para ela, era um relacionamento, ela perdeu alguém que ela confiava, né? E essa pessoa está passando por um momento difícil. Então, ouça essa pessoa, em vez de ficar falando, deixa de bobeira, não, para com isso, né? Você tá sofrendo por causa de homem, sofrendo por causa de uma mulher. Então, né? Escuta essa pessoa, o sentimento dela ali é real e eu preciso, né, prestar atenção nesse sentimento sem trazer meus julgamentos, sem trazer minhas crenças, o que eu penso, o que eu acredito, o que eu acho certo. Não, eu vou ouvir essa pessoa. Tem gente que quando perde alguém, né, que passa pela tristeza aí, pela dor do luto, lida com o luto de forma diferente. Tem gente que lida com o luto fingindo que nada aconteceu. Tem gente que lida com luto expressando de fato a dor dela. Então, eu morro de raiva, né? Quando eu perdi, tem 3 anos, perdi minha melhor amiga para o câncer. E aí, no dia seguinte, né? Eu fui na casa da mãe dela. E aí, cheguei lá, a mãe chorando. E aí, alguém chega e fala assim, não, para de chorar. Fulana não queria ver você chorando assim. Gente, como assim para de chorar? A mãe perdeu uma filha. Como assim? Eu falei para ela, falei assim, chora mesmo, né? Chora mesmo, é terrível você perder sua filha. Quando sentir vontade de chorar, chora mesmo, né? Você perdeu alguém que você amava muito, então chora, né? Se permita viver o luto, se permita, né? Sentir esse sentimento mesmo, essa dor, essa tristeza. Então a gente precisa repensar no que a gente fala. Quando eu passei pelas minhas perdas gestacionais, pelos abortos, teve pessoas que, na tentativa de me consolar, diziam palavras que feriam muito mais, como, por exemplo, não, logo você vai ter outro, né? Como se um substituísse o outro. Ou da seguinte fala, melhor agora que você nem não chegou a nascer, e quantas mamães perdem quando nasce? Então, tipo assim, diminuindo a dor do outro, não é assim que a gente vai ajudar o outro, mas é acolhendo essa dor. Pode falar, Thalissa. Isso que a senhora está abordando é muito importante, viu, Cíntia? Inclusive, é aí que entra a empatia, porque muitas das vezes a gente só quer desabafar e muitas das vezes a gente também prefere não desabafar, porque eu entendo a sua dor, eu nunca passei por algo, mas isso é a empatia, é a gente se colocar no lugar dos outros e como se fosse a dor nossa. Assim como você, eu também sou cristã. E, assim, algo que mexe muito é a dor do próximo comigo. Então, é impossível a gente não ter empatia. Não são todas as pessoas, claro. E impossível a dor do outro não me comover, porque então eu desconheço o amor.
E a gente tem que se colocar no lugar do próximo. Eu chamo isso de empatia, né? Exatamente. E a Thalissa falou uma coisa ali sobre a questão de ser cristã. E aí vem uma questão minha, né? E quando eu passei por essa situação, tinha pessoas que falavam assim, mas Deus sabe o que faz, né? No momento certo. Então, são frases que me trouxeram revolta, inclusive, né? Nos momentos difíceis que eu estava passando, me trouxe revolta até contra Deus mesmo, né? Que eu ficava assim, Deus, mas tanta gente ruim nesse mundo, né? Tanta mãe que abandona, que mata, que... Por que que eu, né, que quero, tô aí 2 anos tentando ter filho, não consigo ter, né? Porque eu tinha ficado já 2 anos tentando, e não consigo ter. Hoje já não existe isso mais, né? Eu falei para Deus, falei assim, Deus, eu não entendo, mas eu aceito o que o Senhor tem. Mas a gente tem que tomar cuidado até com isso, né? Com essa frase de que Deus sabe, né? Deus está no controle, Deus sabe de tudo. E realmente Deus sabe, mas a gente tem que falar para a pessoa, falar assim, ó, eu tô aqui, né? Se você precisar de um abraço, tô aqui. É acolher essa dor e não tentar reduzir, né, essa dor, ou até colocar Deus no centro dessa dor da pessoa, porque senão vai gerar essa revolta. A gente tem que tomar cuidado com isso. Pode falar, Adriele. Falar, eu tô aqui, ou às vezes nem falar nada, né? Às vezes, eu, por exemplo, não sou o tipo de pessoa que eu tenho facilidade em consolar com palavras. Então, por exemplo, eu tava num treinamento no começo do ano, e eu também sou cristã, gente, também sou. E a gente tava numa vigília de madrugada. E aí, eu sou uma pessoa que tem certa dificuldade, às vezes, eu consigo ver o que está acontecendo no rosto da pessoa, eu sei que ela não está bem, mas eu não consigo identificar, às vezes, certamente o que está acontecendo. E aí, tinha uma menina mais, assim, sensível, por assim dizer, sabe? Aquela pessoa que ela é sensível para muitas coisas. E eu já sou uma pessoa mais insensível, eu não sofro com muita coisa, sabe? Então, assim, quando eu vejo alguém muito sensível, eu não, sabe? Eu confesso que eu não sou aquele tipo de pessoa que vem cá, me dá um abraço em todos os momentos, eu já sou mais reclusa. E aí eu vi essa menina, eu falei assim, gente, essa menina tá chorando, essa menina chora todo dia. Mas só pensando, não falei nada, né? Porque aí, já logo, o que eu acredito ser o Espírito Santo também, que me ajuda muito, falou assim, olha, você não sabe por que ela tá chorando. Então, assim, dá uma acalmada aí, porque pode ser uma coisa realmente séria, pode não ser nada, e pode ser uma coisa muito séria. O que tinha acontecido? O pai da menina tinha acabado de falecer. E eu gostei muito, porque você tem esse contato, cara, ali na hora eu já pensei, olhei, julguei, mas já cortei o julgamento, né? Porque o nosso cérebro faz isso, a gente bate o olho, julga, mas aí depois a gente já tem que cortar isso, né? Impossível você olhar e não julgar direto. Você tem que julgar para falar que não pode julgar. E aí eu fiquei, cara, como que eu vou consolar essa pessoa? Porque geralmente é sempre um padrão, né, para consolar. O que eu fiz? Não sei falar. Dei um abraço, demonstrei todo o meu sentimento no abraço, sabe? E eu acredito que o abraço fala mais do que 1000 palavras. Então, assim, foi suficiente para mim, para ela, no momento. Não precisei falar nada inconveniente e fiz o que tinha que fazer. Eu sei, às vezes não falar nada é a melhor opção. Exatamente. Emily, pode falar. Ai, em qualquer situação que eu ver alguém chorando, eu não choro junto. Eu não dou conta, eu choro mesmo. Aqui eu moro num abrigo, né? Aí aqui quando as crianças vão embora, eu choro. Eu não choro por elas, eu choro por ver todo mundo chorando. Eu te entendo. É isso mesmo, gente. Então, essa sensação de olhar o outro, né? Eu sei que a empatia é uma das coisas mais difíceis da gente fazer, porque a gente não consegue se colocar no lugar do outro, porque a gente só vai conseguir se colocar no outro se a gente tiver passado pela mesma situação que ele. Mas a empatia, eu sempre digo que não é o se colocar no lugar do outro, mas é a arte de tentar se colocar no lugar do outro, né? De você tentar sentir aquele sentimento da outra pessoa. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. Então, olhar para essas pessoas sem julgar. Às vezes, a gente não precisa falar nada. Você precisa estar lá do lado da pessoa. Às vezes, você precisa dar um abraço. Às vezes, o consolar outra pessoa vai ser você chegar com a Coca-Cola gelada na casa dela e falar assim, vim aqui tomar uma Coca-Cola com você, né? Vim aqui comer um pão de queijo. Fulano, vamos ali tomar um Guaraná Jesus? É isso, tem hora que a gente precisa de alguém do nosso lado. E às vezes as pessoas têm essa dificuldade de ser alguém que está ali do lado.
Então, e também criar estratégias. Esse, né, que eu disse para vocês, vamos ali tomar uma Coca-Cola, é criar estratégia, né? Quando eu disse para vocês, vamos assistir um filme, vamos ver, ver um dorama, vamos jogar bola, vamos para academia. São estratégias para amenizar sentimentos negativos. Pode falar, Emily. Geralmente nem precisa chamar para tomar Coca-Cola, ele já vem sem chamar. Só abrir, né? A hora que a Coca-Cola faz, já aparece, né? Ok. Aí vamos aqui, então, né? Dentro dessa comunicação, que a gente chama de comunicação positiva, que também é chamada de comunicação não violenta. Comunicação não violenta, gente, não é aquela comunicação que ninguém bate em ninguém, que não vem porrada, puxão de cabelo, não. É a comunicação onde a gente pensa nos 4 passos de ter uma comunicação assertiva. E esses 4 passos que tá ali, eu trouxe aqui para frente, que é observar sem julgar. Então, vou olhar para a situação, às vezes aconteceu o que a Adriele falou, eu vou julgar no primeiro momento, às vezes vai vir o julgamento, mas eu não permiti que esse julgamento controle a ação, então observei sem julgar, sem controle desse julgamento. 2, vou identificar os sentimentos que envolvem essa situação. 3, vou me responsabilizar por esses sentimentos. E 4, vou fazer pedido para que essa situação não aconteça novamente. Então, sempre que a gente pensa em comunicação, a gente precisa permear esses 4 passos. E agora a gente vai ver uma historinha, que é a história da Gabriela. E aí a gente vai ler a história da Gabriela, vocês vão se colocar no lugar da Gabriela, como se vocês estivessem no lugar dela, e vão dizer para mim como que vocês reagiriam se fosse com vocês. Sem pensar na comunicação positiva, se fosse com vocês hoje, né? Como que vocês reagiriam com essa situação da Gabriela? Então, vamos lá. Gabriela se formou no curso de Direito e convidou os melhores amigos para participarem da festa de formatura. Ela estava radiante e feliz, pois os 5 melhores amigos de infância estavam na festa e se divertindo bastante. Mais tarde, notou que uma amiga havia saído e não voltara mais. Perguntou aos demais e ficou chateada de saber que a amiga foi embora e não falou nada para ela. Imaginem-se nessa situação. Como vocês estariam se sentindo? E aí, galera? Preocupada. Preocupada? Se a pessoa estiver sem avisar, algo muito sério aconteceu, né? Fala, Thalissa. Tá. Eu, particularmente, assim, no ponto de vista da Gabriela, eu teria, assim, às vezes aconteceu alguma coisa e se tivesse, assim, por exemplo, muita gente no ambiente, ela não pôde se despedir, se aconteceu de fato alguma coisa, então estaria tudo bem. Depois eu perguntaria, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Eu acredito que, né, não vamos levar pro coração também, né, sem julgar. Depende, eu colocou ali, ficaria triste, preocupada, chateada, ficaria chateada. Ana Júlia, pode falar. Opa, então, se eu estivesse nessa situação, eu me sentiria triste e confusa, porque eu não entendi porque minha amiga foi embora sem me avisar. Mas observando o que aconteceu, tipo, que ela saiu da festa sem dizer nada, né? Eu ficaria chateada, porque eu queria, se eu fosse ela, né? Porque eu gostaria de compartilhar esse momento especial com os meus amigos, certo? Mas aí eu veria a necessidade por trás disso, e eu pediria que numa próxima vez, se algo incomodar, ou se a pessoa precisar sair, que ela converse comigo antes. É isso. Arrasou, Ana Júlia. Ana Júlia Guimarães colocou, ficaria preocupada, porque ela saiu sem avisar e deve ter acontecido alguma coisa. Então, vamos pensar aqui numa situação hipotética. Ou pelo menos mandasse uma mensagem, buscaria entender o que aconteceu. Vamos pensar numa situação hipotética. Eu, né, fui lá, gastei dinheiro com a formatura que não é barato, convite de formatura não é barato, então gastei dinheiro para convidar essa amiga, porque eu queria que ela estivesse lá. No momento importante, a pessoa simplesmente foi embora sem falar nada, né? Não contou nada para ninguém. Eu ia ficar furiosa, com raiva ali, chateada, já ia, né, pensar assim, vou bloquear essa pessoa, né? Não quero mais contato com ela, se ela não teve consideração para me explicar o que aconteceu, não quero mais contato.
Ou, às vezes, eu já começaria a matinar ali na cabeça, né? O que eu vou fazer, então? Uma hora que ela me convidar para alguma coisa, eu também vou retrucar na mesma moeda, né? Vou fazer da mesma forma com ela. Então, também vou sair sem avisar, ou vou falar que vou e não vou. E tem gente que é assim, né? Começa a maquinar ali na cabeça situações hipotéticas de como você vai se vingar dessa pessoa pela situação que aconteceu. Com o passar dos dias, nós teríamos 2 amigas, eram 5 amigos ali, mais a Gabriela, então eram 6, né? Então, esses 6 amigos, com o passar do tempo, a Gabriela e a outra amiga vai começar a pedir para que esse grupo ele se posicione do lado de alguém. Daqui a pouco tem um grupo de amizade dividido, né? Por quê? Porque houve uma falha nesse processo de comunicação, porque alguém ali atrás não buscou praticar uma comunicação que fosse mais assertiva. Então, praticando essa comunicação de forma mais assertiva, primeiro, por mais que eu tenha criado, despertado algum sentimento em mim, eu tenho que olhar para a situação e pensar, poxa, ela foi embora, pode ter acontecido alguma coisa, né? Pode ter alguém ligado que alguém da família estava passando mal, sofreu um acidente, ou, né, às vezes ela menstruou e a roupa sujou ali muito, né, e ela saiu correndo às pressas, alguma coisa aconteceu para que essa amiga fosse embora mais cedo. Pode falar, Adriele. Isso eu coloquei, quando eu vi esses tópicozinhos aí falando sobre a comunicação, eu vi que cada um deles fazia alguma coisa. Por exemplo, se você observa sem julgar, já evita fofoca. Porque quando a gente olha uma coisa, bate o olho, você viu que não sei o que, não sei o que, não sei o que, já fez a fofoca. Aí, ainda mais entre amigos, porque por mais um grupo grande de amigos, sempre tem os mais próximos, né? Então, sempre tem a dupla, às vezes o trio, ali no grupo de amigos. Identificar os sentimentos e evitar atrito, assumir as responsabilidades ajuda na engrenagem, né? Ajuda a andar o relacionamento, ter responsabilidade e fazer pedido, ele soluciona o problema, né? Então, real, cara, isso é difícil lidar com pessoas, né? Mas a gente tem que, por isso tem que estar sempre estudando, tentando aprender como é que funciona, porque aqui cada mente funciona de uma forma diferente, né? E se eu for olhar a minha forma de ver como verdade absoluta, aí o mundo já não existiria mais. E tem muita gente que diz, eu prefiro lidar com bicho, né, do que lidar com gente. Eu, particularmente, prefiro gente. Mas é isso, porque nós somos isso, é ímpar, né? Cada um é um, cada um é único e por aí vai. Então, primeiro, né, vou olhar essa situação, pensar, poxa, aconteceu alguma coisa com essa amiga ali que fez com que ela fosse embora. Então, não trouxe carga emocional para esse sentimento. Como se diz a Thalissa, não trouxe para o coração, né? Segundo, né, vou identificar os sentimentos que gerou em mim. Às vezes foi de tristeza, foi de raiva, foi de preocupação, foi de chateação. Identificar. Lembra lá no início, quando a gente falou de identificar sentimentos? Por isso que é importante. Nós vamos identificar os sentimentos. Então, identifiquei. O sentimento que gerou em mim foi de raiva, foi de tristeza, foi de chateação, foi de preocupação. Pronto, identifiquei o sentimento. Terceiro passo, me responsabilizar por esse sentimento. Por que eu senti? Por que veio esse sentimento em mim? O sentimento foi de tristeza, foi de chateação, foi de raiva. Por que isso aconteceu? Porque eu queria me sentir amada, porque eu queria me sentir reconhecida naquele momento. Então, nesse momento aqui, a gente vai ver que muitas vezes a nossa dificuldade de relacionamentos não é culpa do outro, mas a culpa é da expectativa que eu posto sobre o outro. Então, eu crio expectativas demais sobre as pessoas. Eu acho que todo mundo deveria agir da mesma forma que eu. Então eu me preocupo em estar com as minhas amigas, por exemplo. E aí eu não sei quem já ouviu falar sobre as 5 linguagens do amor, por exemplo, né? Então, para mim, a minha linguagem do amor é tempo de qualidade. Então, às vezes, eu vou mostrar para alguém que eu amo, estando presente, fazendo alguma coisa juntos. Para outra pessoa, às vezes, o simples fato dela mandar um presente, né, que é quando a pessoa, a linguagem do amor é presente, às vezes essa pessoa vai mandar um presente e pronto, já quer dizer que ela ama, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Então, por que a Gabriela se sentiu chateada? Porque ela queria se sentir amada, ela queria se sentir reconhecida,
né? Por que que, às vezes, no ambiente de trabalho, a gente se frustra? Porque a gente quer ser reconhecido, a gente fez algo bom, a gente quer ser reconhecido, mas a culpa é do outro? Não, a responsabilidade é minha, eu criei essa expectativa, achando que o outro deveria reconhecer aquilo que eu faço. Então, é importante isso, eu me responsabilizar. Por que que alguém falou algo comigo e eu fiquei chateada? Eu fiquei chateada porque eu já passei por uma situação, por exemplo, né? Tem tanta gente aí falando sobre as ondas do mimimi, a pessoa fica mimizenta demais e tal. Mas por que que às vezes uma pessoa negra vai se sentir ofendida com alguma palavra que o outro falou? Por quê? Porque essa pessoa provavelmente já passou alguma situação antes que gerou, né, essa tristeza, essa mágoa e tal. Então, essa responsabilidade ali é ela, né? Porque ela já passou por isso, ela já sofreu com isso, então ela precisa identificar, responsabilizar, peraí, né? Olha, o sentimento está aqui comigo, e o que que eu posso fazer para amenizar esse sofrimento, né? Essa sensação ali. Vou passar para o quarto próximo, que é fazer o pedido. Pode falar, Maria Vitória. Já aconteceu comigo, literalmente ano passado, citando esse exemplo. Eu formei no 3º ano, no colégio militar, e eu chamei todo mundo da família, né? E aí chegou no momento que eu olhei para a arquibancada, cadê o meu tio? E ele já não tinha chegado no